Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Barreto, serei a mestre de cerimônias hoje aqui nessa tarde com vocês. Essa que é a 8ª edição do Fórum de Sustentabilidade da ADEME Bahia, um evento muito importante que tem como temática este ano justamente a sustentabilidade e o impacto na eficiência operacional. Agradecemos aqui nessa oportunidade a todos os patrocinadores que fazem esse evento acontecer. Gostaria aqui de registrar o agradecimento da ADEME, à Caixa Econômica, à Brasil Gás, ao Salvador Shopping e também à Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nosso muito obrigado a todos vocês que fazem esse evento acontecer. Antes de iniciarmos aqui o evento, eu gostaria também de pedir aos senhores atenção agora para uma informação muito importante para todos que estão aqui presentes conosco. Neste local, aqui a partir deste momento, está sendo gravado este evento, o 7º Fórum de Sustentabilidade da ADEME Bahia. Então, ao permanecer aqui nas dependências do nosso teatro, nessas áreas aqui da gravação, você declara estar ciente de que sua imagem poderá ser captada, sendo que a sua presença vai implicar também na autorização gratuita, definitiva e ilimitada para a exibição de sua imagem aqui gravada nessa tarde de hoje. Conforme melhor, foi considerarem aí todos os organizadores do evento, em todas as mídias elas poderão ser utilizadas, incluindo aí a internet e produtos em que os organizadores estiverem presentes. Os organizadores também poderão ceder essa gravação aqui de hoje para quaisquer mídias, suportes físicos ou então terceiros. Portanto, a permanência aqui nas áreas com a gravação é de sua expressa concordância com os termos que foram mencionados, que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Estando aqui presente, já está, então, autorizando o uso da imagem de vocês neste evento de hoje. Para um melhor aproveitamento do nosso evento, eu gostaria de pedir a todos, por gentileza, que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso para darmos, então, sequência ao evento. Ao final das exposições, apenas a critério de organização, nós teremos ainda alguns debates aqui sobre os assuntos que foram explanados. E, então, os senhores poderão participar e intervir com perguntas por escrito. Para isso, recomendo que utilizem um bloco que foi entregue a vocês na secretaria, aqui na entrada do evento. Vocês podem, no decorrer de cada palestra, já então registrar a sua dúvida, a sua pergunta, para no final a gente ter maior participação de todos. Sejam, então, bastante objetivos nessa pergunta para que todos possam, então, participar. A partir de agora, nós faremos, então, a composição da nossa mesa para a abertura aqui do nosso evento. Eu gostaria de convidar, neste momento, Marcos Vieira Lima, a quem eu peço uma salva de palmas. Ele que é diretor da ADEME Bahia, representando aqui o presidente da ADEME, senhor Cláudio Cunha. Seja bem-vindo. Convido também o diretor de Gestão Sustentável da ADEME Bahia e coordenador do evento, uma salva de palmas para Rafael Valente. Seja bem-vindo também, Rafael. Convido aqui os nossos patrocinadores, por favor, Ricardo Lara Medrado, ele que é gerente regional da Caixa. E o senhor Paulo Henrique Leal Almeida, gerente de mercado Nordeste da Brasil Gás. Sejam bem-vindos, pode sentar, por favor. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao diretor da ADEME Bahia, senhor Marcos Vieira Lima, que está aqui, como disse, representando o presidente Cláudio Cunha, para dar, então, as boas-vindas a todos vocês. Queria agradecer a presença de todos. Com muita satisfação que eu venho aqui representar o presidente Cláudio Cunha, que hoje já está lá na CEBIC, num evento nacional, para discutir vários temas do nosso segmento. E hoje aqui nós estamos com o 8º Fórum de Sustentabilidade ADEME, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, da Brasil Gás, parceiros aí de longas datas. Aqui a gente agradece nas pessoas do gerente regional Ricardo Lara Medrado e Paulo Henrique Leal Almeida, gerente de mercado da Nordeste da Brasil Gás, Nordeste Brasil Gás. Sustentabilidade é um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo e eu hoje vinha brincando. Parece até que é uma novidade, porque em 1994 eu morei em Hillsborough, uma cidade perto de São Francisco, nos Estados Unidos, e naquela data já a coleta seletiva de lixo já era uma coisa assim normal. E hoje
23 anos depois, nós ainda estamos engateando e não conseguimos implantar sequer a coleta seletiva de lixo. Muitas vezes você tem até iniciativas individuais de fazer a separação, mas como é que você consegue pegar você não tem um sistema de coleta, né, pelos órgãos públicos, e você tem que pegar o seu lixo separado e você tem que levar a algum local destinado. Então, isso termina dificultando. E a proposta nossa da ADEME é justamente que a gente possa discutir esses temas e daqui a gente saia com propostas, tanto para o poder público como para o poder privado, a gente comece a desenvolver, e isso a gente vem fazendo. Os palestrantes aqui são palestrantes já muito experientes, que vão falar de temas principalmente ligados à água e à energia. Então, eu queria agradecer a presença de todos os palestrantes, a Rafael, que já vem tocando aí o fórum, já acho que é a terceira, Rafael? O quarto fórum, né? Já com temas que foram desde de compliance do ano passado. Esse ano voltamos aqui de novo com a área ambiental. E agradecer principalmente a vocês que estão aqui presentes e desejar a todos um ótimo trabalho. Muito obrigada. Vamos dar sequência agora, passando a palavra para ele que vai falar um pouco sobre esse evento, o diretor de gestão sustentável da ADEME, também coordenador do evento, como foi mencionado. Por favor, Rafael Valente vai apresentar para nós o conceito deste evento. Ele está pedindo para eu já me antecipar, agradecer a presença dos senhores, representando aqui os nossos patrocinadores, e pedir que retornem, por favor, ao lugar, porque ele vai justamente apresentar algo ali no nosso painel, para que vocês tenham maior visibilidade, então, dessa apresentação. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Nós somos a ADEME é a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Nosso propósito é desenvolver esse mercado, fortalecê-lo. E o Fórum de Sustentabilidade, ele está no seu 8º ano. Já falamos de várias coisas muito interessantes aqui, como no ano passado falamos de ética, de compliance. No ano retrasado falamos de cidade criativa e impactamos o plano diretor dessa maneira. No ano retrasado falamos de cidades compactas, trouxemos o Carlos Leite aqui e impactamos também o plano diretor com conteúdo bastante rico. E esse ano nós trazemos o tema sustentabilidade e o seu impacto na eficiência operacional dos novos condomínios. Basicamente, o que é isso? É como podemos projetar os nossos empreendimentos para que tenham um custo de condomínio mais baixo. E eu vou explicar um pouco mais sobre esse tema. Para explicar, é melhor abrir essa planilhinha aí para entender o que é o custo de condomínio dos nossos empreendimentos. Entre 45% e 50% é pessoal, custo de mão de obra. Entre 25% e 30% a gente está falando de água e energia. E 15% a gente está falando de manutenção, manutenção de bombas, manutenção de elevador. Hoje a gente vai falar desse 15% e desse 25%, que é o 40%. Obrigado. Vamos falar sobre esses dois temas. Trouxemos palestrantes de altíssimo nível, com um conteúdo fortíssimo. Cada um vai trazer um tema de bastante relevância aqui. Bom, e antes de abrir e permitir a palavra desses palestrantes, eu queria explanar um pouco mais do motivo de ter escolhido esse tema. E eu trouxe um exemplo, vou tentar explicar esse exemplo, que eu já tentei explicar para algumas pessoas e fiquei meio confuso. Então, se eu ficar confuso, no final vocês me perguntam de novo. O objetivo é o seguinte: nós temos 2 apartamentos, um que custa R$600 mil, o outro custa R$700 mil. E esse exemplo é com dados reais. Bom, um custa R$1.500 o condomínio e o outro custa R$500 o condomínio. Hoje, o brasileiro ainda tem muita prática de olhar o preço inicial, de não olhar o que é que vai ser no longo prazo, esses custos operacionais. E aí a gente faz um exercício financeiro para tentar transformar esse custo do apartamento num custo agregado do apartamento junto com o seu custo operacional. Então, um analista de payback, sem descontar e tudo mais, ele diria: poxa, a diferença é de R$1.000 no custo do condomínio. Para eu conseguir esses R$1.000 ao longo do tempo e poder ficar pau a pau ali com os 700 mil, eu teria que demorar 100 meses. E não é essa a conta que eu faço, não é essa a conta que eu concordo. A conta que eu faço é a seguinte: o valor de R$1.500, para eu ter esse valor de R$1.500 como rendimento de uma aplicação, ela deveria ser uma aplicação de R$300 mil a 0,5% ao ano. Vamos lá.
Primeiro vão perguntar, poxa, mas 0,5% ao ano é muito pouco. Se eu aplicar em qualquer lugar, aplica 1% ao ano. Você aplica 1% ao ano com inflação. E eu estou falando de 0,5% ao ano sem inflação. Porque os custos de condomínio sobem mais do que a inflação. Sobem, quando a inflação dá 7, o condomínio sobe 10. A inflação dá 10, o condomínio sobe 14. Então, eu estou sendo conservador nessa análise. E estou dizendo para vocês que o apartamento inicial de 600 mil, ele passaria a ser um apartamento de 900 mil, nessa análise de custo agregado. E o de 700 mil passaria a ser um apartamento de 800 mil. Bom, isso aqui parece um exemplo fictício, mas é possível encontrar em Salvador essa diferença em apartamentos semelhantes, numa mesma localização, até com idades parecidas. É possível encontrar uma diferença de R$ 1.500 para R$ 500 em condomínio. E hoje nós vamos falar de como chegar próximo dos R$ 500, ou de como, não numericamente, mas nós vamos falar de conceitos, de diretrizes de tecnologias. Então, se alguém ficou com dúvida dessa explicação, no final me pergunte de novo. Eu estou virando prático em apresentar confusões aqui. Ano passado também fiz outra e esse ano... Bom, antes de chegar e de abrir para os nossos palestrantes, eu tomo cuidado com duas coisas. Primeiro, o greenwash, que são produtos que se maqueiam de verde para poder tentar vender. E esse é o cuidado que a gente toma e abre a cabeça de todos vocês para tomar e analisar qual é o impacto operacional dessas práticas de sustentabilidade que estão sendo vendidas. Qual é o impacto ambiental dessas práticas de sustentabilidade que estão sendo vendidas. Então, quando não se tem impacto de fato, o nome disso é greenwash, que é o capetinho aí pintado de verde. E por último, eu queria trazer mais um conceito aí. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu trouxe um conceito de sustentabilidade de vestido de palito de picolé. O que era essa sustentabilidade? Era uma prática que não tinha escala industrial, não tinha impacto de fato, mas tinha um impacto conceitual. Então, é o caso de reaproveitar vários palitos de picolé e fazer um vestido. Pouquíssima gente vai usar esse vestido na rua, mas você teve um impacto conceitual, fez um desfile e tudo mais. O conceito novo que eu trago é o prédio Robocop. Então, qual é a minha preocupação com esse prédio Robocop? São empreendimentos que foram para o caminho forte da sustentabilidade, em busca de diversas certificações, e investiram fortemente em tecnologias ditas sustentáveis. E pouco tempo depois, durante a sua operação, viu-se que eles estavam sendo mais caros do que o que não era sustentável. A operação não estava mais eficiente nem nada, e foi feito um investimento maior. E aí eu tinha a sensação de que isso existia. Aí comentei com os professores, eles disseram, não, realmente tem um caso ou outro que é assim. Aí eu já estava, vou tirar o Robocop, vou deixar o Robocop. Deixei o Robocop e os professores vão poder falar um pouco mais sobre esse tema aqui. Hoje nós temos 5 palestras, uma melhor do que a outra. Não vou dizer em que ordem, para também não ficar com ciúme. Mas a gente vai ter uma primeira palestra que vai ser uma coisa, vai ser mais geral, com o Marcos Casado, especialista na área de eficiência energética e hídrica. Depois vamos ter o professor Orestes, uma figura aí que vai falar sobre os eficientes de água. Temos a parte de geração de energia em condomínios, que é uma novidade regulatória, que o professor Oswaldo Soliano vai falar. Ainda vamos ouvir sobre construção sustentável com o professor Antônio Macedo, custos, benefícios e oportunidades. E, por último, teremos a palestra do Rafael Pastore, que vai falar sobre o prédio que você não vê, exemplos práticos. Então, a ideia é falar de durabilidade de equipamentos, de bombas, de diversas outras questões. Bom, muito obrigado, tenham um bom evento, espero que vocês gostem. Depois a gente pergunta bastante aí na hora do debate.